Eu sou apóstolo da Igreja Evangélica Retorno de Cristo, uma obra que eu fundei na direção de Deus. Antes da minha conversão era uma pessoa de coração bom, justo, não gostava de mentira e nem de confusão. Não gostava de sair com os amigos para lugares onde tinha bebidas, músicas e danças. Todos os rapazes que me chamavam para sair namoravam com mulheres diferentes. Eu não gostava dessa vida, queria apenas uma mulher especial para casar. Os meus pais eram católicos, apesar de não conhecerem a Jesus, me criaram com disciplina da moral e ética. Eles me ensinaram os valores da vida e os princípios da honestidade. Mesmo sem conhecer o Evangelho, o meu caráter era melhor se comparando com muitos cristãos que escandalizam o Evangelho. Mas mesmo sendo um rapaz honesto e bom, não estava salvo. Eu tinha que conhecer a Jesus e esse Evangelho da verdade. Permaneci sem conhecer uma mulher até os 25 anos de idade. Eu levava a sério um relacionamento e não queria qualquer pessoa para minha vida. Uma mulher que gostava de mim percebeu que eu não podia amar ela e fez um ritual de feitiçaria. Esse ritual fez eu me apaixonar por ela aos 25 anos. Começamos a namorar. Ela foi a minha primeira mulher. Um dia fui visitar a igreja de um rapaz, que me convidou. Embora não quisesse congregar ali, foi nessa igreja onde tudo começou. O feitiço do amor foi quebrado. Eu terminei o namoro com essa mulher e percebi que não amava ela e tudo o que eu sentia era o efeito da magia. Depois de ter acabado o nosso namoro, ela fez feitiçarias amorosas para mudar o meu coração, colocando sentimentos. No começo da minha conversão senti umas recaídas e quase voltei para ela. Mas quanto mais eu orava, mais os efeitos da magia amorosa diminuíam até eu não sentir mais nada. Já estava congregando em uma igreja e estava firme. Consegui subir de cargo muito rápido. Quando não era cristão, sempre dava exemplo de um bom rapaz. Ao me converter, não tive problema de santificar, nunca tive vícios e também não gostava de festas. Eu já era um escolhido de Deus, só faltava conhecer Ele, pois sem conhecê-lo já abominava o mundo. Quando conheci o Evangelho, a minha personalidade cresceu mais ainda. Sem Jesus já dava exemplos, agora com Ele tinha que dar o meu melhor. Sempre estava disposto a ajudar a igreja. Eu era o único homem que levava as pessoas à igreja nos finais de semana. Estava disponível em fazer visitas nas casas dos irmãos e fazer orações. O pastor confiava o dinheiro das ofertas à minha pessoa. Eu depositava o dinheiro na conta da igreja. Com 25 anos de idade comecei a orar a Deus pedindo uma esposa. Uma jovem que congregava na mesma igreja minha, de bela aparência. Eu pedi a ela para Deus. Recebi uma revelação do Senhor. Ele disse: servo, ela é arrogante, ignorante e cruel. Tu não suportarás e vais querer separação. Eu conheço o interior dela, eu sondo os corações. Essa mulher que pediste não está preparada para ser a sua esposa. Irei preparar uma esposa para ti, ela é a minha serva, uma joia preciosa. Jesus ouviu a minha oração e me deu como esposa uma mulher chamada Leta. Passamos por muitas tribulações no nosso casamento no lado financeiro. Aprendemos a superar as fases ruins e hoje resolvemos as nossas diferenças sem brigas, no diálogo. Ofensas não existe, tudo é resolvido na conversa. O que vai relatar nesse testemunho é grave. Talvez você congregue em uma igreja e não se converteu ainda. Mesmo que tenha passado 30 anos de ministério, existe uma grande possibilidade de você não ter nascido de novo. Não é o tempo da igreja que vale para Deus, o que importa é a transformação. Está todos os dias dentro de uma igreja pode esconder a sua verdadeira natureza, isso lhe faz ser um religioso. Enquanto não houver um encontro com Jesus, não nascerá do Espírito. Eu comecei a pregar a palavra de Deus na rua. Até que um dia estava pregando a palavra de Deus. Uma prostituta se aproximou de mim. Ela ouviu a palavra, pediu oração e se converteu. Alguém da igreja me viu evangelizando aquela mulher e falou para minha esposa. A Leta ficou desconfiada de mim, apesar da minha explicação. A notícia que eu estava em adultério se espalhou igual fogo pela igreja. O meu pastor soube da notícia. Ele foi o único que acreditou em mim, mas sofrendo as pressões da igreja, não teve alternativa a não ser me tirar do trabalho do evangelismo. Ele conhece a ovelha que tem, mas por causa do escândalo me tirou do trabalho. A igreja inteira acreditava no meu envolvimento com a prostituta. Satanás armou para mim, querendo paralisar o meu ministério. Os fatos negativos que me envolveu contribuiu para o sucesso do maligno. O meu casamento foi abalado. O meu pastor conversou com a minha esposa e disse que eu não tinha motivo para manchar o meu ministério evangélico com uma prostituta. E não tinha sentido eu amar ela e trair com outra mulher. O pastor disse: tem que existir confiança entre casais, mesmo com todo o conselho. A minha esposa saiu de casa. Ela estava sendo manipulada por outras irmãs por causa da traição. Quando ela foi embora, o meu mundo desabou. Fiquei deprimido e orei a Deus.
Eu sabia que foi Deus que me deu e não é ninguém que vai estragar o meu casamento. A minha esposa ficou um mês na casa da sua mãe. Por causa da minha oração, um anjo foi até o quarto dela e deixou-a maravilhada com toda a sua glória. O anjo disse: volte para o seu esposo, ele é inocente, tudo isso que está passando é para dirigir uma igreja. A minha esposa ficou alegre e voltou para casa. Eu sei que os escândalos têm invadido muitas igrejas e chegado aos ouvidos de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Isso tem evitado que as almas se entreguem as suas vidas a Jesus. Através dos escândalos jamais elas se converterão de seus caminhos das perdições. Eles não acreditam que a igreja é um lugar de homem de Deus. Se uma pessoa levanta as suas mãos em sinal de conversão a Jesus e vai à frente pedir oração, é porque eles acreditam que terão as suas vidas transformadas. Ninguém se converte para viver uma vida de escândalos. Pessoas que dizem ter a sua vida transformada pelo poder de Deus e continuam promovendo escândalos são mentirosas. Pessoas me questionaram se a palavra de Deus transforma de verdade por causa dos escândalos. A palavra de Deus caiu em descrédito por causa de pessoas malignas que estão congregando dentro da igreja. Alguns irmãos da minha igreja se aproveitaram da situação falsa do adultério e me acusaram de muitas coisas. Tudo isso por causa de cargos. O pastor me ungiu como evangelista. Quando ele viajava eu substituía e alguns queriam estar no meu lugar. As suas vaidades de querer liderar contaminam os seus corações. Eles são soberbos e ainda querem o poder, crucificaram o meu ministério. Fiquei congregando sem ter oportunidade nem para falar no púlpito. Não podia ir contra a autoridade do meu pastor. Se eu não aceitasse a punição seria um instrumento de rebelião dentro da igreja. Lúcifer foi o anjo da rebelião que arrastou a terça parte dos anjos. Eu não queria incentivar a igreja a se rebelar contra o pastor usando algumas pessoas que confiam em mim. Muitos irmãos rebeldes que não gostavam da direção do pastor queriam me ver causar rebelião com o povo contra o pastor. Mais uma vez Satanás causando destruição, agora o alvo é o ministério do pastor. Eu conhecia a minha posição, embora fosse inocente. O Espírito Santo usou uma mulher na rua que eu não conheço e disse: se o seu pastor tivesse deixado você na frente da obra depois dos escândalos promovidos contra ti, muitos dos cristãos iriam sair e esvaziar a obra. Essa foi a alternativa mais sábia que ele teve. Deus tem outra porta de ministério para sua vida. Um dia minha esposa disse para o meu pastor dizendo: o meu esposo é como se fosse um vice-pastor e tem dado um bom testemunho. Ele não merece ter seu ministério parado por causa da maioria que estão trazendo escândalo para o evangelho. O Senhor teria que ficar ao lado do que é justo, mesmo que muitos saiam da igreja. O Senhor perdeu um ótimo obreiro, preferindo perder um justo ao invés da metade da igreja. Pensa muito no lado financeiro aceitando o joio. Já faz mais de 7 meses que somos da sua igreja e os escândalos aumentam. Eu e a minha esposa abrimos um ministério que quase fechou por não membros para ajudar no aluguel do salão. Depois de 6 meses conseguimos membros e grandes homens de Deus. O diabo ficou curioso com essa igreja. O obreiro que fazia um trabalho de evangelismo sério nas vilas estava me ajudando muito. Ele caiu no pecado e traiu a sua esposa. Tentei reconciliar os dois, mas não houve acordo e divorciaram. Perdi esse obreiro. Ele não quis mais congregar comigo para não ficar na mesma igreja que a sua ex-esposa. A sua esposa só ficaria sendo membro por uma condição: se não casasse com outro. Eu orei muito para a reconciliação dos dois. Uma obreira dedicada à obra de Deus foi seduzida por um homem que não é evangélico. Ela terminou seu casamento e foi embora com esse homem. O seu esposo, o homem usado por Deus, não impediu a sua saída e ainda está orando para que a sua esposa volte para casa. O seu esposo continua fazendo a obra comigo e esperando a sua esposa, não importa onde ela esteja, pois ele já perdoou e está de braços abertos. E está cuidando bem das crianças que ela abandonou. As jovens solteiras da igreja se desviaram por causa de rapazes. Elas se apaixonaram e trocaram Jesus por esses rapazes, se prostituindo e caindo na fé. Pararam de orar, ler a palavra e não aguentaram ficar sem picar, se prostrando diante dos prazeres do mundo. Suas carnes sedentas pelo pecado correm desesperadas para saciarem as suas fomes nas delícias do mundo e matarem as suas sedes nas águas fantasiosas desse mundo. Os que renunciam àquilo que o mundo oferece, são fartos de alegria, felicidade, satisfação e prazer no Senhor. Nada desse mundo pode roubar as virtudes daqueles que se entregam de corpo e alma para Jesus. O meu pastor estava sendo provado em uma igreja onde muitos procuravam falhas nele para tirá-lo do seu cargo. O presbítero queria ficar no seu lugar, ninguém sabia das intenções do seu coração, mas Jesus sabia e o seu Espírito me revelou tudo o que se passou naquele lugar. Esse presbítero acompanhava o pastor para onde ele ia, auxiliando em tudo.
O pastor confiava muito nele e não sabia que ele planejava com um grupo de pessoas da igreja derrubar o seu ministério. O pastor queria que eu voltasse para sua igreja e estava sentindo a minha falta. Ele não sabe que eu tinha me tornado um líder igual a ele. A igreja sabia do desejo do pastor em me trazer e estavam tramando para derrubar o pastor. Eles iriam usar a minha volta para tirar o pastor da liderança, dizendo que eu estava em pecado. E mesmo assim o pastor queria me colocar na obra. Eu seria o pivô da sua saída. Tudo isso o Senhor me revelou. Como eu não voltei para sua igreja devido ao novo ministério que estou cuidando, 3 meses depois a igreja tirou o pastor para que o presbítero assumisse o seu lugar. O presbítero que dizia ao pastor que o amava tomou o seu lugar. O presbítero, quando viu que a igreja onde eu pastoreio estava mais cheia do que a dele, o espírito de inveja tomou seu coração. Ele havia comemorado quando o pastor me tirou da obra. Esse presbítero torcia pela minha derrota, mas ficou incomodado quando viu que a obra das minhas mãos não estava parada, mas prosperava. Eu queria entrar em uma grande filial de uma grande empresa japonesa. O Senhor me mostrou em sonho o dono daquela filial oferecendo todas as almas daqueles funcionários para o diabo. No sonho uma voz diz: João, a sua alma não está à venda, pertence a mim, não me peça para abrir aquela porta de emprego. Eu sei o que é melhor para a sua vida, o pai sabe aquilo que é bom para o seu filho. Eu chorei aos pés de Jesus, estava desempregado, a minha esposa estava grávida. Eu pensava como vou sustentar a minha família. Uma voz suave falou no meu ouvido dizendo: servo não crer em mim, não terá capacidade de vencer essa prova. Tu serves a mim, não sou um Deus grande que pode lhe ajudar? Será que não sou o suficiente para lhe dar emprego? Olha a imensidão do universo que é tão grande. Quem pode ter criado? A benção está disponível no seu caminho e está logo na frente. Continue caminhando até alcançar. Tenha paciência, está muito perto. Naquela noite fui dormir em paz e sonhei com várias pessoas da igreja caminhando. Essa estrada estava cheia de pedras gigantes que eram obstáculos. Muitos preferiam caminhar em outros caminhos que não tinham pedras. E poucos continuavam seguindo o caminho de pedras gigantes. Uma voz dizia: continuem seguindo esse caminho da verdade, não tomem outras direções em caminhos fáceis. A igreja passava por cima das pedras gigantes e continuavam caminhando até chegarem a uma parte perigosa. Uma estrada cortava o caminho onde passavam muitos carros sem parar. O povo tinha que passar pela estrada para continuar caminhando no caminho. Os que não prestavam atenção e ficavam distraídos na hora da travessa eram atropelados e morriam. Uma voz dizia: continuem, não olhe para trás, e o resto que conseguia passar pela travessa da morte continuavam. O Senhor disse: esses que morreram se distraíram em busca das realizações pessoais, se esquecendo de permanecer em meu caminho, sendo surpreendidos pela morte antes de alcançar aos seus desejos. Essas mortes são espirituais. Um jovem continuou caminhando em um caminho e estava quase chegando. Toda vez que ele reclamava da sua vida, ele retrocedia 3 metros para trás. Quanto mais ele reclamava, retrocedia mais 3 metros e ficava distante do final do seu caminho. Vi uma mulher caminhando no caminho e o sol estava muito quente. Na frente do caminho tinha uma casa a 5 metros. Essa mulher murmurava de Deus, falando da sua situação. Quanto mais ela murmurava, mais não conseguia chegar perto da casa. Quando ela estava chegando quase na casa para se livrar do sol quente, a casa andava para frente e ela nunca conseguia chegar porque o imóvel também andava para frente, fugindo do seu alcance. Uma voz dizia: todos que murmuram contra mim, as suas bênçãos fogem de suas mãos. E quem não vigia e reclama de suas vidas, as bênçãos vão ficando a cada dia distante. Eu acordei daquele sonho simbólico e o Senhor me deu a revelação. Ele me fez ler a vida do povo de Israel no deserto, que demoraram 40 anos por causa da murmuração. Eles não estavam preparados para conquistarem a Canaã por terem seus corações duros, e muitos morreram por causa das murmurações. Apenas Josué e Caleb foram merecedores. A paciência desses 2 homens fizeram eles não murmurar e esperar. Jesus conhece o meu coração e usou uma mulher cristã que disse que a porta de emprego iria se abrir e eu vou ter um salário muito alto. Ela disse que Deus não me deu esse emprego antes por eu não ser maduro espiritualmente. Se o Senhor tivesse aberto essa porta, eu teria se desviado. E o carro que havia pedido para Deus foi negado. O Senhor me revelou que não daria o carro para eu não adorar. Jesus me preparou espiritualmente para depois me abençoar. Estava muito feliz com esse emprego. Um empresário me ofereceu uma oportunidade para trabalhar ganhando o dobro do meu salário que recebo. Ele queria me tirar do emprego que Jesus me deu. A proposta era tentadora. Um homem usado por Deus chegou até mim e disse: não irás trabalhar com o empresário por causa do salário alto. Ele vai demitir você. Fica no emprego que Jesus lhe concedeu.
9 meses depois, a empresa que ofereceu emprego para mim dispensou muitos homens e houve demissão em massa. Essa empresa faliu e muitos ficaram desempregados. Eu fiquei tão agradecido por Deus não me deixar mudar de emprego. Era para eu estar desempregado. Fiz uma oração fervorosa a Deus e senti uma grande força que me puxou para fora do corpo. Um anjo veio ao meu encontro e me conduziu ao inferno. Ele disse: esse é o lugar onde as pessoas viverão uma vida doce na terra praticando o pecado. Agora vive uma vida amarga no inferno. Todo o sabor doce do mundo quando chega ao inferno azeda. O que vou lhe mostrar não são os ímpios que não creram em Jesus. Vou levar no vale dos cristãos que estão no inferno. Eu vi muitos ali por diversos tipos de pecado. Cristãos que não deram testemunho de uma vida santa. Fizeram a vontade da sua carne. Conheciam a palavra e não usaram para ganhar almas, e sim para causar contendas. Eu vi cristãos que usaram as suas línguas para fazer as pessoas desviarem e sair da igreja. Eles usaram as suas línguas para dividir a igreja e derrubar ministérios. As suas línguas pareciam facas, feriam muitas pessoas. Eu vi cristãos que tinham línguas imorais e falavam assuntos pornográficos. Cristãos que falavam palavras chulas e usavam as suas línguas para amaldiçoar a sua família. Cristãos que usaram as suas línguas para amaldiçoar os seus filhos. Quando as crianças cresciam, se transformavam em assassinos, bêbados e viciados em drogas por causa das palavras dos pais. Eu vi uma mãe no inferno por amaldiçoar o seu filho. Ela morreu de doenças do coração e sofria muito. Eu vi um cristão no inferno por ter morrido de desgosto pelos filhos que davam trabalhos. Ele amaldiçoou todos os seus filhos e nunca se arrependeu. Eu vi no inferno muitos pastores que amaldiçoaram os seus membros que saíram do seu ministério. Eles disseram aos membros: se vocês saírem da minha igreja serão fulminados por Deus. Jeová irá ferir com doenças de morte, as suas vidas não serão mais as mesmas. Quando saírem daqui vão estar debaixo de maldição, não terão sucesso, eu amaldiçoei vocês. Esses pastores estão ardendo no inferno por ter a língua maldizente. Cristãos que usam as suas línguas para destilar venenos e matam muitos espiritualmente. No inferno os demônios puxavam as suas línguas e cortavam, fazendo de suas línguas duas pontas iguais línguas de cobras, fazendo eles se rastejarem iguais serpentes. Os demônios abriam as suas bocas e jogavam brasas de fogo para queimar as línguas desses cristãos. O anjo disse: a língua dos servos de Deus é santa, fala da palavra de Jesus. Da boca de um santo tem que sair palavras que edificam e exortam. Eles têm que transmitirem a verdade, não há imoralidade, maldições e palavras e chulas. Depois dessas cenas de terror, eu vou doutrinar a minha língua e ficar de boca fechada, não vou reclamar. O anjo me levou para outra banda do Vale dos Cristãos. E muitos estão ali por coisas insignificantes, por não concordarem em suas opiniões e discutirem a respeito do Apocalipse. Parecia discussão política, cada um defendia sua ideologia. Eles passaram a se odiar um ao outro, se tornando inimigos. Eu vi cristãos no inferno que viviam discutindo a respeito de suas denominações. Cada um defendia o nome do seu ministério, parecendo dois torcedores fanáticos que defendem os seus clubes de coração. Esses dois cristãos saíram nos socos se agredindo e agora estão no inferno. Cristão que gosta de debater a palavra e fazem uma guerra, transforma o vento em tempestade, da faísca faziam o fogo se alastrar. Os críticos da Bíblia que diziam o evangelho têm erros de exegese. Os que se consideravam os donos das opiniões e conselhos não gostavam de ser contrariados em suas ideologias, ficando irados. Eles não aceitavam as escolhas pessoais e obrigavam as pessoas a seguirem os seus conceitos. Todos esses fariseus modernos estão no inferno pelas suas arrogâncias e prepotência. Homens inchados na letra e mortos espiritualmente. Eu vi no inferno uma mulher cristã que humilhava o seu marido por ele estar desempregado e somente ela trabalhava. Ela morreu em um acidente de carro. Eu vi um cristão no inferno por não aceitar os conselhos sábios dos homens de Deus. Ele disse: as suas palavras não servem para mim, não aceito os seus conselhos. A minha cabeça é formada o suficiente para não aceitar. Eu posso dar conselhos, mas não quero receber, sou inteligente e sábio. Esse cristão morreu com a sua soberba e foi para o inferno. Deus usou vasos para alertá-lo acerca do pecado e ele o rejeitou. Provérbios 16 versículo 18. A soberba procede à ruína e o orgulho à queda. Eu vi cristãos no inferno por não conseguirem vencer as suas provações e culparam a Deus pelos seus fracassos. Eu vi jovens cristãos no inferno por causa da prostituição. Eles oravam a Deus por uma esposa e não tiveram paciência de esperar e caíram no pecado. Os desviados que saíram da igreja e diziam: não vou mais ficar na igreja por causa daquele irmão, nunca mais faço parte da igreja, posso ser salvo sem congregar. Jesus não chamou seu povo para ficar em templos,
Tudo isso é religião. Esses irmãos sem igrejas pensaram que se salvariam sem estar ligado em igrejas e foram para o inferno. Os que não têm comunhão com o corpo de Cristo e vivem em desunião com o povo santo irão para o inferno. O povo de Deus tem que estar unido para se encontrar com Jesus. O anjo disse: vou lhe mostrar o vale dos hipócritas. Ele me levou nesse lugar. Esses irmãos disseram que saiu da igreja por causa de outros irmãos. Mas a verdade, eles saíram por causa de seus pecados. Queriam pecar congregando na igreja, mas eles não podiam ficar servindo a dois senhores. Eles deixaram a igreja e voltaram para o mundo e falaram mentiras dizendo que foi por causa de alguns irmãos que abandonaram a igreja. Eles ocultaram os verdadeiros motivos, escondendo os desejos pecaminosos dos seus corações. E mesmo no inferno eles não assumiam os seus pecados e culpavam os outros pelas suas condenações. Eles sentiam amor pelo mundo e não em servir a Jesus. No inferno eles nunca foram sinceros em admitir que as suas carnes foram fracas e continuaram culpando alguém pelos seus erros. Eu vi uma mulher cristã soberba que não aceitava a correção, sentia-se perfeita e intocável. Quando seu pastor o repreendia, ela dizia que estava sendo alvo de perseguição, se passando por vítima, não enxergava os seus pecados e via os pecados dos outros e o acusava. Essa mulher está no inferno por não querer viver o evangelho e mesmo assim se considerava perfeita. O anjo disse: esses cristãos que estão aqui foram esquecidos por Deus e estão separados da sua presença eternamente. Fale para os que ainda vivem a se arrepender dos seus pecados para serem justificados. Os seus pecados serão apagados do livro do julgamento. O anjo deu ordem ao demônio que está no inferno para me trazer à terra. O demônio me tirou do inferno e colocou o meu espírito no corpo. Ele disse que eu não pertencia a ele e foi embora. Levantei-me do chão e estava gelado e desacordado. Eu voltei à terra e ajudei o meu ex-pastor a retornar ao caminho de Jesus. Graças a Deus o sonho profético se cumpriu e o Senhor entregou um novo rebanho em suas mãos para cuidar. O pastor abriu um novo ministério. O que fiquei surpreso foi quando o pastor ungiu o rapaz. Ele era mudo, não falava e só lia a Bíblia com os olhos e orava em pensamentos. Não podia cantar e nem pregar na igreja. Ele era esforçado na obra, apesar de não falar. Eu comunicava com ele escrevendo. O pastor viu o esforço dele na obra e ungiu como diácono, surpreendeu a igreja inteira. O pastor foi usado por Deus para exaltar aquele rapaz, já que todos olhavam para ele como deficiente, doente e incapacitado de ser obreiro. Eu chorei pela atitude do pastor que caiu na fé e foi restaurado por Deus. Lembrei-me de Mefibosete, que era aleijado e não tinha herança, mas Davi o exaltou. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo e pelo privilégio dessa gravação. Que a graça de Deus alcance a todos. Amém.